Boa tarde, bom dia para quem está vendo de manhã. Meu nome é Tuane, estamos aqui em mais um episódio do Capacite Podcast. É o episódio número 23, então já sentamos aqui 23 vezes para aprender com um convidado e hoje, com certeza, será um episódio muito especial. Estou com um convidado, um amigo aqui de anos, que já estou tentando marcar com ele há algum tempo, mas essa agenda é super corrida e finalmente conseguimos. Bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Finalmente conseguimos casar as agendas, né? É verdade. Mas vamos embora, falar um pouquinho aí do que a gente gosta. Legal. Gente, já faço convite para quem não é inscrito aqui no canal do YouTube, já se inscrevam para vocês receberem aí as notificações do episódio. No Spotify também, quem estiver escutando aí pelo Spotify também consegue se inscrever e estar recebendo aí os alertas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o agenciamento de cargas, né? Algumas estratégias, desafios e dicas com o Sérgio. O Sérgio está lá com uma empresa que ele vai comentar um pouquinho da Tex, que vem mudando a história, um resultado muito rápido, de um trabalho muito bacana, com vários diferenciais. Então, o Sérgio vai trazer alguns insights de mercado, vamos trazer algumas estratégias para vocês, algumas dicas, e clarear alguns pontos que normalmente os importadores, as empresas aí têm durante o processo de importação, com foco no agenciamento de cargas. Então, vamos lá, Sérgio, conta um pouquinho para a gente da tua história, da tua trajetória no Comex e o momento hoje da Tex, né, o tempo dela de mercado, e do teu time, que hoje já está bem grandão. Tá grande. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado. Meu nome é Sérgio, tenho 37 anos, atuo na área de comércio exterior há 18 anos já. Parece que foi ontem, né, que a gente começa a nossa trajetória. Desses 18 anos, são 14 dentro do agenciamento de carga. Tive a oportunidade de passar por algumas outras áreas e aprender um pouco mais dentro da nossa cadeia. Iniciei minha trajetória de estágio dentro do Porto de Itajaí ainda. Olha, que legal. Passei por um armador, passei por uma trading, tive a oportunidade de morar por um tempo fora do Brasil para adquirir um pouco mais de experiência, e aí voltei e caí de paraquedas aí dentro do agenciamento de carga, que foi a área que eu mais me apaixonei dentro da nossa cadeia, pela qual eu continuo extremamente apaixonado, e a gente vem trilhando aí, graças a Deus, um caminho já há 14 anos, né? Legal. Hoje são quase 3 anos aí vivendo esse sonho, né, chamado Tex Shipping. Somos 57 anjos impactados e que nos impactam todos os dias aí através que compraram a nossa ideia, acreditam no nosso sonho e vêm ajudando a Tex a trilhar um caminho que a gente vem trilhando. Pouco tempo, muita história, mas muitos sonhos ainda a serem conquistados. Eu costumo dizer que é só agradecer a Deus mesmo pelas pessoas que têm se conectado com a gente. Se nós olharmos para trás, realmente a Tex vem criando uma trajetória muito mais rápida do que nós mesmos tínhamos planejado. E ainda estamos muito longe de onde a gente quer chegar, né? Hoje nós conseguimos consolidar muitas coisas já dentro do nosso segmento, até que tem se tornado referência em algumas coisas pela forma como que a gente se posiciona no mercado. Nós temos um mindset muito forte de atuação em quesito positivo / agressividade. Gostamos de atender bem o nosso cliente, gostamos de focar no atendimento ao cliente como diferencial, como deveria ser de verdade mesmo, as conexões. Acreditamos que o nosso negócio, como deve ser, é realmente fato e baseado no relacionamento, no network que a gente constrói. E acho que é por isso que a gente tem sido abraçado pela equipe, pelos nossos clientes, né, trabalhando, plantando as nossas sementes do bem aí por onde a gente passa, para que a gente consiga ter um ambiente saudável, né, também com colegas de área, e que a competição se mantenha onde ela precisa estar, né, dentro do nosso segmento mesmo, quando estivermos aí disputando alguma coisa de forma sadia. Muito legal. O posicionamento da Tex hoje nas redes sociais é algo muito gostoso de ver. Aparece um vídeo lá, tu quer realmente assistir o Reels inteiro, tu quer dar uma olhada no LinkedIn, realmente o material de vocês é muito atrativo. E eu gosto muito de uma palavra, até a gente nos bastidores conversou muito do VJ, de podcast, até para quem não sabe, o Brasil é o primeiro país do mundo que mais consome podcast. Então, eu gosto muito, até para poder me aperfeiçoar, para trazer o melhor conteúdo aqui no Capacite Podcast. E eu gosto muito de uma palavra que vocês falam de forma frequente, que é o co-criar, né? Realmente isso está enraizado, né? Conta um pouquinho para a gente desse termo de vocês. Isso é uma história bem legal, inclusive. Até obrigado por perguntar. Nós iniciamos a trajetória com a Tex através de um sonho. Particularmente para mim, foram 7 anos me preparando para dar esse passo, né, de empreender, que no nosso país é um desafio. Muito. A pandemia foi um impulsionador para mim e graças a Deus que me permiti tomar essa decisão. E pouco tempo depois que nós iniciamos a trajetória dentro da Tex, nós não estávamos bem conexos com o que nós imaginávamos e pelo que nós pregávamos em visão, missão e valores.
E aí contratamos, né, chamamos uma pessoa da minha extrema confiança, que a Janânia Manfredini, ela é muito conhecida dentro da área de comércio exterior, para que ela nos provocasse a entender e melhorar, tirar dentro da nossa raiz qual que era verdadeiramente a nossa visão, missão e valores. E aí foi muito engraçado, entre várias reuniões, né, a portas fechadas, eu e os meus sócios com ela, e dentre perguntas e provocações, a palavra cocriar, ela aparecia de forma natural em diversas vezes. Em tudo que nós falávamos, nós sempre, cada um dentro das suas insatisfações, né, em ambientes passados, nós queríamos criar um ambiente onde nós pudéssemos, obviamente, entregar para o nosso cliente externo uma melhor experiência, mas entendendo que o nosso grande cliente é verdadeiramente o cliente interno, que são as pessoas que estão ali trabalhando com a gente. E nada melhor do que escutar dentro das possibilidades de cada um deles como seria um ambiente gostoso para que eles se sentissem cada vez mais empolgados, entusiasmados a caminhar, a buscar os seus objetivos. Porque faz parte, né? A Tex é uma ferramenta também para que eles conquistem os seus sonhos. Com certeza. Isso é realmente algo que a gente acredita do fundo do nosso coração. E aí essa palavra foi a primeira que saiu de todas as nossas reuniões e ela teve esse feeling de identificar. Isso hoje é muito presente, está muito, né, o letreiro está muito bem disposto nas 2 salas que nós temos hoje dentro da empresa. E acredito que todas as pessoas que façam parte da nossa equipe entendam como ela é verdadeira, não é algo que realmente foi colocado ali, sabe? As nossas decisões são sempre assim, nós vamos tomar uma decisão de cunho importante, vamos cocriar. Sentamos numa sala, tu, o que tu acha? O que tu acha? O que tu acha? Sérgio, o que tu acha? Felipe, o que tu acha? Beleza, que tal a gente juntar um pouquinho da ideia de cada um e a gente transformar isso numa ideia oficial? E aí assinamos a ata da reunião e colocamos ela em atuação. Muito legal. Eu nunca fui na Tex, ainda não na correria, tenho que até lá tomar um café. Tem mesmo. Mas isso é tão enraizado que a gente de fora consegue sentir. Então, realmente, parabéns, porque eu imagino, se essa energia já passa nas redes, que hoje é uma ferramenta que a gente usa o tempo todo, né, LinkedIn, Instagram e tudo mais, eu imagino que o ambiente realmente deve ser Tex extraordinário. Tex extraordinário. É como a gente se denomina e, cara, a gente tenta ao máximo do nosso esforço retornar para essa turma, porque o nosso resultado é o resultado deles, Total. é construído por eles, e a gente tenta fazer o máximo para, assim, nós temos pessoas incríveis, desde a nossa gestora de RH, o meu sócio que cuida também da parte de RH, e eu vejo o quanto eles se desdobram, também com o nosso auxílio, para que a equipe, com que as pessoas recebam, sabe? O carinho adicional com que elas nos entregam. Então, a cocriação é fundamental para isso. E os números respondem isso, né? Hoje a Tex está com 57 colaboradores, batendo recorde atrás de recorde de movimentação de TEUs. Então, assim, isso é tão fácil de ver que os próprios números dizem. Então, realmente, parabéns. E tenho certeza que apenas um pedacinho da trajetória que vocês têm aí para alcançar esse mundão. Trabalharemos para isso, com certeza. Show. Sérgio, vamos começar, gente. Eu preparei aqui um bate-papo com o Sérgio para realmente a gente extrair o melhor dessa experiência dele aí de 20 anos de Comex e hoje do lado de empresário e realmente de gestão de empresas e que viaja tanto, para comentar um pouquinho com a gente alguns temas que a gente vê ser muito importante no dia a dia do Comex. Vou pedir primeiramente para tu comentar um pouquinho sobre o papel do agenciamento de cargas. A gente tem um público que nos escuta, que nos assiste, que é a galera que está começando no Comex. Então, realmente assiste para ter insights, aprender um pouco que às vezes a faculdade não passa ou um curso não passa. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho com a gente sobre o papel do agente de cargas. E algumas pessoas perguntam, né? Mas eu tenho mesmo que usar um agente de cargas? Eu não posso ir direto no armador? Eu queria que tu explicasse isso para o pessoal, que é importante a gente já trazer um pouco de esclarecimento sobre isso, que eu acho que pode gerar dúvidas. Bacana, vamos lá. Eu costumo dizer que nós, né, os agentes de cargas, nós somos, em resumo, um facilitador, né? A nossa principal função é planejar, organizar e executar uma logística saudável, inteligente e segura para que o cliente traga a sua carga de qualquer lugar do mundo e receba ela em qualquer lugar do seu destino, no caso, no Brasil. A nossa posição, ela é hoje, dado inclusive os movimentos de mercado, mais do que nunca, atuar também como um consultor logístico, para que nós possamos identificar dentro da necessidade do cliente o que de melhor a gente pode extrair, que nem sempre o cliente verdadeiramente está tendo a sua melhor logística, às vezes está sendo feito da forma como sempre foi feito, e poder sugerir para ele,
né? Como estamos conectados com o mundo 24 horas por dia, recebendo informações com as nossas redes de relacionamentos, nós recebemos muita informação, muitas vezes até prévia, de situações que estão acontecendo. Então, em determinado momento, existe a possibilidade de a gente alterar uma rota, né, por um porto que vai fechar, ou por uma situação de greve, uma situação climática, ou por um feriado. Então, por muitas vezes, nós estamos muito mais antenados com o cliente. Então, o cliente, sim, ele tem a possibilidade, né, de trabalhar diretamente com o armador. Talvez vá ser até mais barato para ele, porque ele não vai ter o valor que o agente de carga agrega. Por outro lado, ele não vai ter a facilidade de informação prévia, rápida, pessoa de contato 24 horas por dia, alguém que realmente vai estar olhando com carinho para a necessidade dele, e não mais um número dentro da logística internacional. Mas eu acho que até pode acontecer de conseguir um valor melhor, mas eu acho muito difícil, porque hoje a Tex negocia todo o volume dentro do contrato, né? Exatamente. Então, até se puder explicar um pouquinho para o pessoal do NAC, desses contratos, até para a galera entender, porque uma coisa é fazer uma cotação de um container, uma coisa é vocês pegarem o volume de vocês daquela saída daquele navio, daquela quinzena. Bacana. Tudo se inicia sempre com o relacionamento, né? É a maior dificuldade, inclusive, também não foi diferente dentro da Tex. É um novo CNPJ, é um novo nome, é mais um agente de carga ligando para um armador e pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. Então, o relacionamento se inicia e aí você vai ganhando corpo em relação a ele. E aí, quando você encontra um caminho dentro de uma companhia marítima, de um armador para poder negociar, a gente traz, né, o volume com que nós atuamos de todos os nossos clientes. E aí, oferta e demanda, né, isso nos dá poder de barganha para negociar contratos melhores, que aí temos a questão dos NACs, que são os Named Accounts, que são contratos específicos gerados muitas vezes em uma determinada commodity, de uma mercadoria, para um determinado cliente, mas que acaba sendo utilizado para demais clientes dentro daquela mesma commodity, dentro daquela mesma mercadoria. Então, como por exemplo, hoje, estava até te explicando, né, o nome da Tex hoje, é uma inspiração ao mercado têxtil, vem de textile. É um mercado pelo qual nós, como sócios, nos conectamos e é um mercado em que a gente atua muito forte até hoje. Então, hoje nós temos essas negociações para esse mercado específico, é um mercado que a gente atua muito, movimenta muito todos os meses. E aí, à medida que a empresa vai ganhando corpo no mercado, outras mercadorias vão se fazendo presente e a gente vai adicionando novos contratos, né? E realmente isso dá mais poder de barganha e, obviamente, um cliente que está iniciando agora vai procurar um armador, ele tem a possibilidade de embarcar direto com o armador? Ele tem. Mas, dependendo do seu volume, da sua atuação no mercado, certamente ele não vai ter a mesma capacidade potencial de nível, né, de valores que um agente de carga vai poder oferecer para ele. Né? A própria negociação do free time também, Free eu time, acredito que... valor de frete, negociação do próprio per-diem, né, que é o valor que se paga sobre a estadia do container, né, a demurge, após o free time se expira. Então, o agente de carga tem uma série de negociações que ele consegue prover, Facilita. taxa cambial, né, também, que é uma coisa super importante, a gente vê esse dólar flutuando aí diariamente. Então, o agente de carga ele realmente tem um pacote de serviços e de valores adicionais, mais qualificados, muitas vezes, que ele pode oferecer para o cliente, né? Sem contar a questão de serviço, né? Exato. O follow-up ali diário, né? Então, assim, realmente é um facilitador para quem está do outro lado. E no caso do aéreo, das companhias aéreas, comenta um pouquinho para a gente. É outro ponto importante, né? Muito. Quantos quilos, perfil de carga, isso tudo também impacta, já que o aéreo tem um ponto muito positivo, que é a celeridade, né? Então, você tem um prazo muito menor, mas o preço é bem alto. O aéreo é o preço que se paga pela urgência que se tem. Então, da mesma forma, e até de uma forma muito mais criteriosa, né, as informações para que o modal aéreo que o embarque aéreo ocorra de uma forma satisfatória, sem riscos e sem danos ao próprio cliente na questão dos seus prazos, é muito importante com que todas as informações relacionadas à carga sejam recebidas prévias, né? Então, muitas vezes, os clientes buscam estimativas, às vezes algumas tradings, mas é muito delicado de se fazer, porque qualquer mudança que às vezes pareça pífia para um cliente, para a gente é muito importante, e a gente pode alterar a tarifa de uma forma que possa parecer pequena, mas no montante do valor do frete final vai se tornar muito impactante. Então, o modal aéreo ele tem que ter um cuidado triplicado. Ele é importante, é fundamental, porque é um modal rápido, de entrega rápida, muitas vezes ou cargas sensíveis, ou produtos que estão atrasados, algo que pode parar a produção do cliente. Mas
ele tem que ter um zelo, tanto que os profissionais capacitados para o modal aéreo, normalmente eles passam por um processo seletivo um pouco mais restrito, porque tem questões das certificações que uma empresa tem que ter para poder atuar. Então tem alguns adicionais do que hoje o marítimo, que, né, basta você ter, vamos dizer, um CNPJ, estar cadastrado dentro do CNAD, a gente carga para você poder atuar. A gente tem uma IATA, a gente tem uma FIATA, então tem algumas outras coisas que você precisa realmente estar adequado para poder estar apto a oferecer esse modal hoje, né? Legal. Eu vou até fazer uma pergunta aqui, pular uma que está em conexão com essa. A escolha adequada do modal da operação, e vou pedir para tu comentar um pouquinho. Até eu lembrei de algo aqui que eu queria perguntar como que a Tex está em relação ao ferroviário. Tá para vir aí nos próximos 2 anos no Brasil uma operação grande, né? E como é que está isso, essas negociações? Vocês estão pensando sobre isso já? Como que está esse espaço? Porque eu sei que tá no início ainda. O Brasil é muito, muito pequeno, mas existe algo forte para acontecer no agro, principalmente, né? O ferroviário, hoje, na minha humilde opinião, ele é uma ferramenta necessária para escoamento do gargalo logístico que nós temos. Né? O Brasil é um país que ainda, como você falou brilhantemente, bem deficitário nesse sentido. Nós temos um fluxo hoje o transporte rodoviário, ele é fantástico, né? Nós temos aí empresas maravilhosas atuando, mas nós temos uma disponibilidade de estradas precárias, e muitas vezes com horários reduzidos, então a gente acaba vendo profissionais tendo que fazer, às vezes, loucuras para poder entregar, né, as mercadorias dentro dos prazos que os clientes solicitam. A gente tem acompanhado essa evolução. Não sei se os prazos em que foram dispostos, né, para que não é do dia para a noite que se constrói uma malha ferroviária atrativa, né, para que a gente possa atuar, mas eu torço muito por um desfecho positivo, porque eu acho que eu vejo hoje, por exemplo, a gente atua muito forte no mercado indiano. O mercado indiano, ele tem uma malha ferroviária maravilhosa de entregas das unidades dentro dos portos, então, e o trânsito, para quem já teve a oportunidade de ir na Índia, ele é caótico. Então, você imagina se toda essa disponibilidade de entrega de equipamento fosse feito pelo transporte rodoviário. Nossa. Seria um verdadeiro caos. Então, o Brasil tem muito a ganhar com o investimento, né, na parte logística nacional. Nós já temos uma disponibilidade muito maravilhosa nosso mercado é muito vasto, o brasileiro é diferenciado, eu costumo dizer, a gente acha realmente saídas em meio ao caos, muitas vezes, né? Com certeza. Nós temos um jogo de cintura muito, muito, muito diferenciado em relação ao mundo. E acho que o ferroviário vem agregar muito, principalmente para isso, para escoar as dificuldades que a gente tem hoje na parte logística nacional, né, terrestre. Legal. Vou pedir para a gente fazer só, de forma bem resumida, tu comente com a gente a importância de uma cotação correta. E o que isso pode impactar caso alguma informação não seja repassada. Então, comenta um pouquinho com a gente dessa tua experiência desses anos e realmente o impacto que pode ocorrer e qual a informação que os clientes, as trades, despachantes, importadores, exportadores, no mínimo, devem enviar para que realmente seja assertivo o trabalho de vocês, que é onde vocês realmente se baseiam para montar uma proposta, né? A dificuldade maior hoje é que ninguém tem tempo para nada, né, Tom? Então, assim, e muitas vezes os clientes tentam encurtar a necessidade do contato para receber o seu valor, esperando com que ele venha o mais assertivo possível, mas muitas vezes provendo o mínimo de informação necessária. Então, isso é um desafio diário. Em todos os sentidos, né? Nosso, como empresa, incapacitar a nossa equipe para extrair o que é preciso, porque muitas vezes o comercial recebe aquela informação pingada e no ápice da sua ansiedade em abrir a cotação para a equipe de compras, buscar o melhor valor, já pensando no fechamento, na sua movimentação, nas suas metas. Então, a gente tem que capacitar a equipe dentro, a equipe de pricing, né, nosso tipo de compras também, para ter as informações necessárias. E ter esse zelo e entender que nós temos a necessidade de voltar para o cliente quando essa informação não estiver completa, né? É muito importante que o cliente entenda que é necessário com que ele nos passe o mínimo para que a cotação venha. Porque depois, ninguém gosta de revisões, ninguém gosta de surpresas, o nosso mercado já é cheio de desafios. Então, às vezes o cliente faz, principalmente uma trading, né? Porque ela entra em contato, seja por uma estimativa ou um processo real, nós iniciamos a cotação, o valor é repassado para ela, ela já faz todo um processo, né, de construção de valor para o seu cliente final. E muitas vezes o cliente nem embarcou a sua carga, naquele valor final que a trade já mandou, ele já colocou o seu markup, já fez a sua venda, já mandou
para o cliente já aprovou e aí o processo começa Todo totalmente errado. errado. Então é importante que em cada modal nós temos algumas necessidades específicas que são mais do que necessárias para que uma cotação ocorra, né? No marítimo, porto de embarque, porto de destino, a mercadoria, o peso da mercadoria que acaba impactando também. Cargas mais leves têm mais facilidade de embarque e também, muitas vezes, dependendo da disponibilidade do mercado, valores mais qualificados. Isso eu acho bem importante a gente frisar. Às vezes o pessoal acha que só informando se é 40, se é 20 é o suficiente, mas não. Isso é bem legal fundamental. O peso é fundamental porque realmente existem diferenciais e vantagens para cargas mais leves. Né? Prontidão de carga é uma informação importantíssima. Né? A gente vem caminhando aí nos últimos tempos para níveis de fretes que vão oscilando de forma quase que diariamente. Então, a gente entender quando a carga vai estar pronta nos dá a previsibilidade de poder trabalhar com determinado nível de frete para que atenda. Às vezes o frete na primeira quinzena está um pouco mais salgado, vamos assim por dizer, e a carga do cliente fica pronta na segunda quinzena. Então nós temos a possibilidade de entender que esse frete está numa tendência de queda e a gente já pode fazer uma oferta não no que temos hoje, mas no que entendemos que o frete vai estar na segunda quinzena e a gente facilita a vida do cliente, né? Ou até podemos perder uma cotação por isso, sem a informação. Então aí entra o zelo do comercial de poder entender e extrair, porque às vezes um outro comercial de uma outra empresa captou essa informação, enviou um frete futuro, sabendo da tendência de mercado, e a gente trabalhando com o frete de hoje, e isso possa nos tirar do negócio. Prontidão de carga, se o cliente tem uma tarifa estimada, né, o cliente às vezes acha que isso é fazer leilão, e eu acredito até que não, se o cliente tem às vezes, né, como a gente falando novamente do mercado têxtil, normalmente quando uma trade em têxtil ela vai trabalhar com uma venda, ela já fez uma estimativa de frete, porque ela já vendeu às vezes num CFR, né, então o preço, para os que não conhecem, o preço do valor do fio, por exemplo, do quilo do fio baseado no valor do frete, mais a mercadoria no CFR. Então, impacta muito. Então, a gente tem uma noção dos níveis mínimos e máximos que são possíveis de fechamento, de necessidade, a gente consegue tentar se adequar, né? Achar alguma rota, às vezes uma rota mais longa, uma rota mais curta que possa se adequar. Né? No aéreo, tudo. Raio-x completo do que tiver. Se a carga é empilhável, não é empilhável. Qual é a mercadoria, se é perigosa ou não é perigosa, se for perigosa, o documento que comprove qual é a classe que ela se encaixa, origem e destino, medidas, se tem DTA, medidas principalmente, se essa carga pode chegar, né, em Guarulhos, vai para o Paraná, se ela pode ir por via DTA ou não. Então, uma série de coisas. O aéreo é muito mais delicado. Tudo que for possível e estiver na mão do cliente, é importante que o comercial tenha o zelo de perguntar. Legal. Eu comentar um pouquinho agora sobre o seguro. O seguro de carga é um ponto importantíssimo também, né, Sérgio? E nem sempre as pessoas levam isso como um padrão, né? Já aconteceu de uma situação de um cliente meu, que a maioria dos nossos clientes hoje, eles que querem fechar o frete. Eu acho que o mercado tomou uma proporção delicada em algumas questões e de alguns posicionamentos de empresas que fez com que os importadores querem ficar na gestão do negócio. Então, hoje a gente, como trade, hoje tem bem um baixo fechamento, baixo mesmo. E aconteceu uma situação que o cliente fechou, quando mandou para a gente, já estava tudo aprovado, e veio sem seguro. E teve um problema nessa carga, e aí ele falou, não, vamos acionar o seguro. Daí a gente mandou um e-mail para o agenciamento, o agente de carga falou, não, mas a gente não fechou, você não fechou com o seguro. Daí ele falou, não, mas é o meu padrão? E ele tinha fechado com um agente diferente do que ele sempre fechava. E o agente de carga que ele fechou novo não ofereceu. Daí ele me ligou, Tony, mas eu não... Meu Deus, eu achei que era padrão. E ele o comercial me ligou, fez a proposta, veio aqui, eu decidi dar uma chance para o cara... E, poxa, ele nem me alertou a isso. Então, isso é algo bem importante para a gente falar, né, Sérgio? Eu acho que, tanto na questão do custo disso, eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente, né, da porcentagem, como eu comentei. Tem uma galera nova nos assistindo também. Como também, até o que está coberto. Se puder comentar com a gente, até que momento esse seguro cobre essa operação. O seguro, ele é fundamental, realmente, como você disse. Infelizmente, por muitos mercados, ele não é levado tão a sério na questão de custo. Né? Quando a gente fala de mercados de commodity, principalmente, o pessoal não enxerga ele como um investimento, mas sim como um custo, infelizmente. Mas sim, nós temos, inclusive, hoje dentro da Tex procedimentos específicos desde a parte da parte comercial à parte de operação,
para que não haja a possibilidade de ser esquecido a oferta de seguro ao cliente. Isso é importante. Nós temos travas no sistema que alertam a equipe, você ofertou o seguro? Sim, não. Então, para que realmente a pessoa não esqueça, porque acontece muito isso. Sim. Você fecha com determinado agente de carga, ele já sabe que a sua operação necessita do seguro, você troca, dia a dia, correria, esqueceu de avisar, ele esqueceu de oferecer e passou. E é um custo muito irrisório pela tranquilidade que ele te causa. A gente está falando aí, dependendo da negociação do agente de carga, de custo que vai virar aí de 0,15% a 0,25%, 0,30%, sob um valor, que é legal também comentar, que você quiser assegurar. Então, a gente pode colocar mercadoria, frete, despesas diversas, impostos. Nós fizemos até um treinamento no início da Tex com uma das seguradoras que nós atuamos, e eles trouxeram um dado que eu não conhecia, de que 70% dos sinistros só são descobertos depois do despacho. Então você vê, quando você termina o despacho aduaneiro da mercadoria, você descobre um sinistro, e aí você já fez a captação dos impostos ali durante o processo, e você não está coberto por ele. Então até a projeção do que você vai pagar com os impostos pode ser incluso no valor que vai ser assegurado. Olha que legal. E se você botar isso na ponta do lápis em valores específicos, a gente está falando às vezes de 20, 30, 50 dólares que seja. E é algo que vai te dar uma tranquilidade tremenda. Ah, mas a minha mercadoria não costuma dar problema, meu canal sempre cai no verde. Que bom, e a gente espera que continue assim. Mas todos nós contratamos o seguro para não usar, né? Não, total. Assim, eu já ouvi falar de despachantes que tinha a própria policy e dava cobertura para os seus clientes, mas parece que houve uma mudança quanto a isso. Parece que alguns despachantes até perderam a policy. Mas eu não tinha um conhecimento do seguro trazer a cobertura até o final da operação, que é o momento do desembaraço. Então, ele cobriria, por exemplo, um erro do despachante, uma multa que viesse a acontecer. Você pode escolher o valor que vai ser assegurado. Muito legal. Então, assim, são pouquíssimas empresas que fazem isso. E aí a gente volta novamente para um dos nossos principais papéis, não só do agente de carga, eu acho que de qualquer empresa que atue na área, de ser um consultor, né? De ser um consultor logístico de verdade, de poder alertar o cliente, colocar as cartas na mesa e deixar ele à disposição de poder escolher, né? Nossa. Sabendo que ele está tomando um risco, mas entendendo o que esse risco pode ocasionar para ele. Nossa, eu acho isso muito legal. Teve até um outro episódio que a gente gravou, não vou lembrar com quem, que a gente falou sobre isso. Tem empresas que só pensam, não, eu não vou me preocupar com o Sérgio, eu sou a trading, por exemplo, ou eu sou a transportadora, não importa o que vai acontecer, eu só vou cuidar do frete. E essa mentalidade tem que mudar, né, Sérgio? Tem. Porque todos querem o bem comum do cliente final. Então, assim, o quanto for mais positivo para esse cliente, mais chance de todos nós mantermos ele dentro de casa e a gente se conversar, né? As empresas se conversarem e se ajudarem também, se ajudarem. né? E se ajudarem. E esse conhecimento que você teve na sua trajetória, ter trabalhado em trade, trabalhado no porto, com certeza constrói uma gestão diferente até para tu passar para tua galera, né? Porque tu entender um pouquinho de toda a logística integrada faz a diferença no negócio final para o cliente, né? Às vezes uma solução de trade, redução de CMS, que às vezes o cara ainda não conhece, ou talvez uma tabela negociada, porque tu é amigo do fulano de tal terminal, que tu pode fazer ligar as partes, que é o próprio network, que é importantíssimo, fundamental. Né? Então, às vezes é uma mercadoria específica, por exemplo, vinhos, bebidas, que tem que ter um despachante específico. Então, talvez é um contato que tu vai passar, que tu vai conseguir fazer uma relação um pouco melhor para esse teu cliente final. Então, esse contato entre nós é um diferencial, né? Entender que a cadeia como um todo ela precisa se ajudar. Nós só crescemos assim. Não é porque talvez em um embarque da trading agora não esteja sendo feito talvez com aquele agente de carga com que ela tenha uma parceria ou esteja habituada, que eu vou torcer para que dê errado. Exato. Porque daí o meu cliente vai querer voltar para o meu agente. Sim. Mas esse agente que agora está carregando a tua carga, ele pode ter uma necessidade de indicar uma trading. E agora você tem 2 agentes de carga que confiam em você e estão te dando disponibilidade de atender um cliente. Então, o mundo ele não dá voltas, né? Eu costumo brincar que ele capota. Nossa. Então, a gente verdadeiramente plantar o bem, e eu sempre digo que eu acho que é um dos principais fatores pelo qual a Tex vem conseguindo trilhar o seu caminho. A gente vem buscando fazer o nosso trabalho, focando no nosso trabalho, sabe? Ajudando quem a gente precisa ajudar, focando no que a gente precisa focar, mas principalmente no nosso trabalho, entendendo que a gente tem as nossas diretrizes muito bem especificadas, nós sabemos o nosso planejamento para 5, para 10 e para 15 anos, independente do que acontecer, a gente vai trabalhar para que ele
Pode ser que a gente tenha que adequar ele um pouco para mais, um pouco para claro. menos, mas o caminho a gente sabe pelo qual a gente vai seguir, né? Legal. Deixa eu pedir até a tua opinião, uma pergunta a mais que eu pensei agora. Mas tu tem um sentimento aqui nosso que a galera é unida? Tu sente isso assim? Eu acho que em Itajaí a gente tem um ponto, todo mundo se conhece aqui, né? Para quem não sabe, a gente está em Itajaí, Santa Catarina. E a galera aqui de Comex, como a gente tem 5 portos em Santa Catarina, em especial Afortunados em Itajaí, nós temos Itajaí Navegantes, então a galera de Comex Itajaí é muito unida e a galera se conhece muito. E isso, até tem os grupos de WhatsApp, a galera se ajuda bastante, eu acho isso bacana. Mas eu queria ouvir o teu sentimento desse lado, versus o que tu vê lá fora, porque o Sérgio viaja muito, todo mês praticamente, esse ano fez várias, quantas viagens só esse ano? Internacionais foram 2 ou 3. Imagina. Então, e isso é algo constante, vai continuar sendo, porque vocês precisam de muito contato lá fora com os agentes. Como que é essa relação lá fora versus Brasil? O que tu sente? Há uma união deles lá também, em realmente, lógico, há um interesse deles com vocês, mas eu digo nessa questão de procurar entender, eles tiram dúvidas com vocês, eles tentam entender mais. Uma dificuldade que eles devem ter grande é a carga tributária aqui, por que eles têm que dar desconto, por que a gente chora tanto preço. Conta um pouquinho para mim dessa tua experiência também internacional. Legal. Primeiro, eu acho que sim, Itajaí principalmente. Eu acho que existe um senso de coletividade muito bacana na nossa cidade. Pelo que você falou, uma cidade pequena que respira o comércio exterior. Então, acho que o movimento, inclusive, né, vem se criando um movimento muito legal recentemente. Sim. Com o retorno né, até parabenizando a equipe ali do Christian, do Sim. Tocha, da Renata, que vem fortalecendo novamente os encontros do Rap Comex. Eu acho que em Itajaí nós somos diferenciados em relação ao Brasil. Não que não aconteça, São Paulo e polos maiores. Mas acho que aqui o desejar o bem ao próximo, ele realmente ocorre de uma forma mais efetiva, sabe? Lá fora nem tanto. O clima de competitividade é um pouco maior. Existem as parcerias, sim, as pessoas que se respeitam, mas eu sinto que o nível de competitividade ele é um pouco mais agressivo, né? E quando participamos das conferências internacionais, voltamos de uma semana passada, né, em Dubai, o nosso primeiro trabalho sempre é vender o Brasil. É a maior dificuldade. As empresas têm muito receio de trabalhar com o Brasil, infelizmente por alguma experiência negativa que tiveram. E primeiro vender a credibilidade do país, para vender a credibilidade da sua empresa, ter a abertura, o canal de comunicação aberto, para criar um relacionamento sincero com aquela pessoa, e aí posteriormente ela te entregar, mesmo assim ela no começo ela te entrega o mínimo, 50% do que ela poderia para ver se você vale a pena e se você vai seguir os padrões do que você vendeu, né? Se a promessa e a efetividade caminharam de forma conexa. E aí depois a coisa vai fluindo, né? E para a gente é fundamental, inclusive, estar nessas conferências por conta disso. Por mais que hoje a gente tenha ferramentas online que te deem muita oportunidade de contato, né? A gente tem o próprio WeChat, mas nada... Não é a mesma coisa, não tem né? pandemia que mude o fato do olho no olho e de uma boa conexão sentado assim, a gente poder, sabe, enxergar a verdade no que a pessoa está dizendo. E aí você tem, depois das reuniões, a gente tem a oportunidade de jantar com os agentes, né? E depois um happy hour, alguma coisa. E acho que isso é fundamental porque somos pessoas, né? Relacionamento. Somos munidos de sonhos, de desejos. Então, nesse momento é que você se conecta verdadeiramente com alguém que você trabalha. Sempre tem um ponto de conexão em comum dos mais engraçados que possam ser. Eu tive até aproveitando um caso na conferência de um parceiro da Índia. Estávamos conversando. Coincidentemente, entramos no assunto de corrida. Né? Eu acabei de fazer a maratona de Berlim agora em setembro. Ele já tinha mais de 40 maratonas no currículo, 65 anos. E assim foi incrível. Até hoje, umas semanas passou, ele volta e meia me manda fotos no WhatsApp. Poxa, que legal. Então, um ponto de conexão, né? Verdadeiro. Que vocês criaram. Verdadeiro. E aí aproveitando, foram quantos quilômetros em Berlim? 42. 42. Quantas horas? Eu fiz em 4 horas e 40. Nossa. Temperatura estava? Tava um clima ameno, tava gostoso. Tava um clima gostoso para correr, assim. Eu prefiro correr com um clima mais friozinho. Acho que largamos com 7 graus, terminamos com 9 para 11, uma coisa assim. Mas tu fez a de Nova York também, Fiz né? Nova York em novembro do ano passado. E aí foram quantos quilômetros? Também 42, né? Maratona é sempre 42,195. Mas tem 21 também. Tem 21, daí é meia maratona. Meia maratona, isso, tá a maratona em si ela é sempre 42,195. Sempre esquecem do 1,95. Só que 195 metros no final, parece que não, mas é quando você tá morrendo. É de chorar. E Nova York tava qual temperatura? Tava 25 graus. Tava um calor infernal.
O maior calor dos últimos 25 anos da prova Sério? foi desgastante Que também. calça. Mas completou. Completei as duas, graças a Deus. Que legal. Show, parabéns. Só mais um desafio, né? A gente gosta de se incomodar um pouquinho. Mas eu acho que nesses momentos tu encontra o teu limite e tu tira insights para, por exemplo, tu trazer para a empresa e tudo mais, né? Que é 4 horas tu lutando contra a tua mente ali, né? As dores chegando, a cãibra chegando e tu não vou parar e Total. autoconhecimento. Total. É uma das poucas oportunidades que a gente tem na nossa vida de estar conexo apenas com o teu pensamento. Sem distrações externas. É você consigo mesmo ali por 42 quilômetros. É impressionante a quantidade de insights, né? Porque a prova em si ela não é a parte pior, né? Mas o preparatório é a parte mais difícil, o ciclo que nós chamamos. E a quantidade de insights e ideias que eu tenho correndo para todas as áreas da minha vida é assustadora. No final das contas, tudo é sobre uma luta entre a gente, né? Tudo. Nós com nós mesmos. Uma construção. Uma construção. E até outro ponto que você falou que eu até pensei em comentar aqui, que a gente vem falando muito sobre isso, que tudo é relacionamento. Tudo, em resumo, tudo é relacionamento. A vida inteira. Com o cliente, com os armadores, com a companhia aérea, para tu conseguir um valor melhor. Com uma indicação que você vai ter. Então, pessoas vendem para pessoas, né, Sérgio? Eu acho que isso é muito legal a gente falar da parte comercial, que inclusive tem conexão com a minha última pergunta, mas comenta um pouquinho sobre isso. Pessoas vendem para pessoas e, como eu disse antes, acho que não tem nada que vá mudar isso, nunca. Por isso que o papel... Na verdade, todos nós somos vendedores, né? Isso. Poucas pessoas entendem, né? Isso. Mas nós vendemos tudo o tempo todo. Vendemos indicações, vendemos os nossos sonhos, vendemos os nossos desejos. Às vezes aquele analista que acha que só faz o processo, ele precisa entender que ele também vende, né? Vende. Essa cultura tem que estar dentro da empresa. Muito né, mais. Sérgio? A equipe que abraça o processo uma vez que ele entra dentro da Operação. casa é fundamental para a continuidade. Não tem nada que a gente na rua, em determinada visita que a gente faça para qualquer cliente que seja, eu posso vender o melhor dos mundos em relação à minha empresa. Mas se na prática, na efetividade, ele não sentir isso da equipe operacional, se ele não vender bem o nosso serviço, de nada adianta. Então, nosso negócio, nossa vida é feita de conexão, isso é ponto. Por isso que é muito importante a gente zelar pela nossa imagem, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Né? Sempre muito importante a gente fechar portas com qualidade para deixar portas abertas, portas de retorno, abrir novas portas. Muitas vezes a gente recebe indicações de pessoas que há muito tempo a gente não conversava. E você vê, poxa, que legal que eu lembrei, Nossa. aquela pessoa lembrou de mim e me indicou para alguém, eu nem lembrava, não sabia nem que eu tinha deixado essa imagem positiva. Muito legal. O Joel, que a gente conversou aqui nos bastidores do Joel J, ele fala de uma frase que eu gosto muito. Os negócios que eu não fechei é das pessoas que eu não me conectei. Fato. É sobre Fato. isso. Então, quanto maior for o teu leque de conhecimento de pessoas, de eventos, de network, mais chances tu vai ter de chegar naqueles negócios, principalmente contas grandes, quando a gente fala de grandes empresas e tudo mais. Então, eu acho que esse é um grande insight que a gente pode deixar para o pessoal. Com certeza. Desde se você é um assistente, uma recepcionista, um motoboy, até, lógico, um grande diretor, um grande empresário, como a gente tem aqui hoje, estar presente nesses eventos, né, Sérgio? E eu acho que você se colocar à disposição, porque tudo é uma troca. A gente está aqui hoje fazendo uma troca. Olha o quanto conhecimento que a gente está trazendo para o pessoal e o que você também pode dar. Eu acho que é isso. As pessoas hoje pensam muito numa via só, né? Por exemplo, a gente pode até citar um exemplo aqui, quando as pessoas querem um aumento, algo do tipo. Poxa, eu estou entregando? Estou. Eu fui contratada para entregar X, mas eu estou entregando Y? Vou lá conversar. Ou será que eu estou entregando nem o X, eu estou entregando e eu quero um aumento, né? Então, a gente tem muito isso para pensar, para refletir no autoconhecimento. Internalizar, né? E nós costumamos, na verdade, falar muito nos nossos treinamentos comerciais da empresa em relação à conexão, que é se conecte verdadeiramente. Que aí eu acho que a conexão ela se torna duradoura. Né? Você hoje se conectar com um cliente, eu estou disposto a entrar numa conta, eu vou pesquisar sobre a pessoa que determina o fechamento do frete, eu descobri que time que ela torce, do que ela gosta, e eu vou entender sobre determinado assunto só para poder gerar uma conexão, um rapport, alguma coisa e conseguir o que eu quero. Vai te gerar um resultado? Talvez te gere, Sim. mas talvez não seja duradouro. Então, você olhar para uma pessoa que você está tentando se conectar e não enxergar um número,
mas sim a Tuane, que está aqui, que ela tem os sonhos dela, os desejos dela, e de forma natural você enxergar e identificar um ponto de conexão, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Porque daí você deixa um legado Total. em relação ao que você quer construir. E aí, na próxima, o cliente não vai querer saber só de preço, porque a Tex entrega valor, Total. né? Preço, muitos têm, mas e o valor, né? A entrega, o serviço e a conexão, porque aí entra, né, o target, que daí o pessoal começa a abrir, poxa, tem o tal, será que a gente consegue chegar? É relacionamento. Total. E O é cliente se justo. sente confortável, né, Confortável. em abrir mais informações, porque ele enxerga que você não está buscando a movimentação dele apenas, mas você Sim. quer realmente ajudar. Bem isso. Muito bacana. Estamos indo aí para os momentos finais. Deixa eu te fazer uma última pergunta, falando um pouquinho de expectativa para 2024. Estamos aí há 2 meses para encerrar um ano, mês de novembro iniciando. Qual que é o teu sentimento? O que tu tem escutado? O que vocês têm trabalhado? E o que a gente pode esperar para 2024? Qual que é o teu sentimento? Legal. Inclusive, nós terminamos nessa última semana nosso planejamento estratégico já para 2024. Pelo que estudamos, visualizamos e recebemos de informação, inclusive de muitos armadores, nós acreditamos que ainda assim vai ser um ano um pouco desafiador. Uhum. Mas, inclusive, falei isso ontem para a nossa gestora comercial. Eu acho que ser pessimista é fácil. Ser otimista dá trabalho. Então, eu continuo otimista em relação ao ano. 2023 foi um ano complicado. Foi um ano muito difícil de se fazer qualquer previsão, né? Previsões de longo prazo para tomar ações estratégicas dentro da instituição. E não vejo 2024 diferente. Uhum. Mas, em qualquer crise, em qualquer caos, sempre existem possibilidades. Uhum. Então, a gente continua moving forward, como a gente brinca, Uhum. tentando alcançar o nosso... A nossa brincadeira interna sempre é tentar dominar o mundo, né? Uhum. Então, a gente continua seguindo nosso caminho. Eu acredito que não vai ser um ano fácil. Ainda vão haver desafios econômicos, principalmente que vão refletir no nosso mercado. Sim. Mas a gente viu, né, principalmente depois do Q1, né, o Q2, o Q3, o Q4, a gente tem visto uma certa retomada da economia, com que fez com que os negócios movimentassem novamente. Sim. Se não houverem novas surpresas que não nos cabe controlar, né, chuvas, fechamento de barra, essas coisas que acabam impactando também nos nossos resultados, eu acho que a gente tem tudo ainda para gozar de um ano um pouco melhor do que foi 2023, mesmo que ainda seja desafiador. Bacana. Expectativa de frete, tu acha que vai se manter? Não dá para ter... É pelo menos difícil. primeiro A gente tem trimestre? visto uma crescente do frete, principalmente agora, pós-feriado chinês, que entendo não haver uma explicação de demanda interna para que ele se mantenha nesse patamar. Acredito que o frete sofra uma pequena redução aí nos próximos, principalmente por conta de fim de ano, né? A gente começa a ver Natal, as empresas já estão caminhando, né, para a sua proximidade das férias Sim. coletivas. Então, até meados ali do início do carnaval, eu acho que o frete deve se manter um pouco mais baixo do que ele está hoje, mas não acho que os armadores vão disponibilizar ferramentas para que o frete derreta de uma forma tão acelerada como aconteceu ali no meio do ano, Sim. que estava numa queda realmente de forma acentuada, né? Bacana. Gente, vou aproveitar aqui e agradecer os nossos apoiadores do podcast. Eles ficaram passando aqui durante todo o episódio. Mas eu tenho uma última pergunta que eu não coloquei no nosso resumo. E eu gosto sempre de fazer para alguns convidados, quando a gente consegue trazer para o episódio um pouco de inteligência emocional, um pouco de mentalidade. E como no nosso episódio de hoje a gente falou um pouquinho sobre isso, quero te fazer uma pergunta. Se o Sérgio pudesse deixar uma mensagem para os 8 bilhões de pessoas que tem hoje. Pense que a tua mensagem vai aparecer nos e-mails, notificação no celular, vai estar no outdoor, a pessoa vai ligar a TV, vai estar lá a tua mensagem com o @Sérgio Martins. Que mensagem o Sérgio deixaria de legado para toda a população mundial? Uma dos meus mantras / âncora que eu repito para mim mesmo todos os dias é: faça sempre o seu melhor. Ninguém nunca se arrependeu disso. Acho que isso é fundamental. Top. Com o que você tiver em mãos, com as ferramentas que você tiver, faça o melhor dentro das suas possibilidades com o máximo do que você tem. Isso certamente, certeza absoluta, vai te trazer resultados em algum momento da tua vida. Continue. Continua. Constância, né? Constância. Vão haver pedras, vão haver desafios, vão haver tombos, mas continue plantando bem e fazendo o teu melhor sempre. Show. Gente, que episódio bacana, muito conteúdo legal, eu aprendi um monte, sem dúvidas, eu sento aqui para
conversar, bater um papo, mas com certeza eu sou uma das que mais aprende. Sérgio, te agradeço muito, muito mesmo disponibilizar o teu tempo, porque eu sei que a tua agenda é super corrida. Desejo todo sucesso para a Tex, para o time da Tex, para os negócios de vocês. O Capacite fica à disposição, a gente bater um papo aí, quem sabe no ano que vem, falando um pouquinho da expectativa quando o ano começar, a gente começar a sentir mais o mercado. E estamos juntos, conte aí conosco. Eu que agradeço o convite. Desculpe pela demora em conseguirmos casar as agendas, né? Esse era para ser o momento. Com certeza, em todos os motivos, né? Então, agradeço muito o convite de vocês, poder falar um pouquinho desse ramo que a gente atua e que a gente ama de paixão. Parabéns pela estrutura, pelo podcast. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. O que a gente puder ajudar, fica o convite, né? Para você e para o Alisson poder tomar um café, conhecer um pouco mais de perto tudo que as mídias mostram em relação aos sorrisos que a gente, felizmente, tem conseguido causar nos rostos dessas 57 pessoas que estão com a gente. Top. 57 anjos, né? Que caminham com a gente todos os dias, e só agradecer a quem precisa, primeiro a Deus, né, e depois as pessoas que estão realmente, que abraçam a nossa causa diariamente, a equipe Tex, aos meus sócios maravilhosos, que me deram a oportunidade de caminhar e construir esse sonho junto com eles. Top, demais. Gente, muito obrigada para quem participou. Aproveitam e curtam aqui, isso ajuda o nosso conteúdo a chegar mais longe. Se fez sentido para você, se você teve algum insight, aprendeu algo, comenta aqui para a gente saber. Se você tiver alguma sugestão de tema para a gente trazer no podcast, comentem aqui também, que a gente fica sempre atento aos comentários de vocês. Desejo uma excelente semana e vamos aí movimentar a nossa balança comercial. Estamos aí para isso. Estamos aí para isso. Obrigada, gente. Boa semana. Tchau, tchau.